Segunda, acordo às 9 horas da manhã, vou para academia, almoço, vou para terapia. É assim, eu programo a semana toda. Inclusive no final de semana o divertimento. E depois você cumpre? 95% eu cumpro. Um personagem singular da história do futebol brasileiro. O Casagrande, além de um jogador único dentro das quatro linhas, um artilheiro nato dentro da grande área, com características de um típico camisa 9, teve a sua trajetória de atleta e de vida marcada pelo uso de drogas e pelos seus posicionamentos políticos. Um dos líderes da democracia corintiana, ele colocou seu nome na história do Timão e se consagrou como um dos grandes do Alvinegro. Pessoalmente, passou por inúmeros momentos de dificuldades, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Portanto, hoje, a história é dele, Walter Casagrande. Walter Casagrande Júnior nasceu no dia 15 de abril de 1963, em São Paulo, capital. A Copa do Mundo de 1970 e o título do Brasil foram fundamentais para nascer a paixão do Casagrande por futebol. Seu pai o levava ao Pacaembu desde muito jovem para assistir aos jogos do Corinthians. Apesar de nunca ter tido um grande sonho de ser jogador quando ele era moleque, ele gostava muito de jogar bola na rua, mas só para se divertir. E aos 11 anos, ele entrou no Dente de Leite do Timão, onde iniciou sua carreira e começou a levar a bola um pouco mais a sério. Foi integrado ao time principal do Corinthians quando tinha apenas 17 anos de idade, em 1980. Entretanto, o jovem de personalidade, Casagrande, se desentendeu com o então treinador do Timão, Oswaldo Brandão, e acabou emprestado à Caldense. Antes disso, ele chegou até a disputar a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Corinthians. O time caiu nas quartas de final contra o Santos e o Casagrande foi o artilheiro daquele torneio com 5 gols marcados. Portanto, em 1981, se tornou jogador do time mineiro e disputou o título estadual daquele ano. Foi o destaque da equipe e vice-artilheiro da competição. Em grandes jogos, como contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ele marcou 4 gols em 2 jogos. E apesar de um desempenho monstruoso, a Caldense terminou apenas na 6ª colocação. No final do ano, o Corinthians solicitou o retorno do atleta, que deixou Minas Gerais. Na Caldense foram 12 partidas e 15 gols marcados. O retorno ao Corinthians foi realmente avassalador. Alto, com boa técnica e bom posicionamento de área, o Casagrande chamou muita atenção, se mostrando ser um artilheiro raiz. O seu clube fez uma boa campanha no Brasileirão daquele ano e, muito em função dos gols do Casagrande, chegou até a semifinal do Campeonato Nacional. Acabou não marcando nas partidas contra o Grêmio e o Corinthians foi eliminado. Apesar disso, o Timão foi para a final do Paulistão e venceu. Diante do rival, do São Paulo, 2 grandes vitórias, por 2-0 e por 3-1. Dos 5 gols, o Casão anotou 3, e foi naturalmente o grande destaque individual daquele campeonato, sendo o goleador máximo da competição, com 28 gols marcados. Esse período, sem sombra de dúvidas, representou o melhor momento da carreira do atacante. Ele atuou ao lado de grandes nomes como Birubiru, Sócrates, e além dos feitos dentro das 4 linhas, ocorreu um movimento conhecido como Democracia Corintiana, atrelado a um momento político do país e que ajudou a moldar a identidade da torcida corintiana e, claro, da instituição Corinthians. Na temporada, ele disputou 58 partidas e marcou impressionantes 37 vezes. Já em 1983, o Corinthians não fez grande campanha no Brasileirão, porém voltou a vencer o grande Campeonato Paulista. Mais um título e o ainda moleque Casão cada vez mais caía nas graças do torcedor do Timão. Uma curiosidade interessante extra-campo foi o filme adulto estrelado pelo Casagrande, que ficou bastante famoso naquela época. A respeito da sua participação no filme Onda Nova, que está retido, está censurado. O filme é Gaivotas Futebol Clube, é sobre um futebol feminino, não falou? E nós fizemos uma parte, eu e o Vladimir, tem cenas de sexo, entendeu? Tem cenas de tóxico, tem cenas de tudo, entendeu? É uma... Explícito ou explícito? Não, explícito. Então, mas é um filme que deveria ser liberado porque ensina muita coisa, mostra muitas coisas que não é mostrada, assim, entende? A liberação do futebol feminino mesmo.
ele fechou mais um grande ano com 49 partidas e 16 gols marcados. Seguiu no Corinthians em 1984. No entanto, se desentendeu com o então treinador Jorge Vieira, que não concordava com o estilo de vida boêmio que o atleta levava naquela época. A solução então foi um empréstimo ao São Paulo. Lá ele teve de jogar de meia direita, uma vez que o centroavante indiscutível era o Careca. E mesmo improvisado, ele teve um desempenho muito bom. O São Paulo não ganhou títulos nessa curta passagem do Casão por lá. E já no ano de 85 ele estava de volta ao Corinthians. No São Paulo foram 23 partidas e 11 gols marcados. Voltou ao Coringão em 1985 e continuou metendo gols. O time ficou apenas na 14ª colocação do Paulistão, e o Casão, como já era conhecido, seguiu jogando bem. Tanto que ganhou sua primeira oportunidade de defender a seleção brasileira principal em 85. Foi no dia 25 de abril, no amistoso contra a Colômbia. Evaristo de Macedo foi quem convocou o centroavante, que fez uma bela estreia com a amarelinha. Ele marcou um dos gols, na vitória do Brasil por 2-1 diante da seleção colombiana. Foram 90 minutos em campo nessa primeira partida, que deixaram uma ótima e promissora impressão. Tenho consciência que não é bem assim, você entendeu? O trabalho foi feito em grupo. Eu cooperei com o grupo, nós conseguimos a vitória. O importante pra gente era a vitória. Não interessando quem fazia os gols, a equipe ganhou. O importante pra mim, o importante é isso. O que muda na sua vida com esses gols aí, com essa fama? Vão exigir mais de você? Não, creio que não. Exigências vêm normalmente. As exigências são as mesmas de sempre, você entendeu? Eu nunca me abati por nenhum tipo de exigência de ninguém. Eu vou dentro do campo e tento fazer o melhor possível. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então isso daí é apenas do futebol. Você tem que entrar e tentar fazer o melhor. O que você espera agora no futuro na seleção? Bom, nós estamos num caminho aí para a Copa do Mundo. Eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir a classificação. O importante vai ser caminhar para a Copa do Mundo. Eu pretendo disputar essa Copa. Em 1986, o Coringão fez campanhas interessantes, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. O clube caiu nas quartas de final do torneio nacional, quando perdeu do América do Rio de Janeiro. Já no estadual, a eliminação foi na semi contra o Palmeiras. Apesar do estilo de vida e de um comportamento que era bastante contrário aos princípios do treinador da seleção, o Tele Santana, o Casagrande foi convocado para disputar o Mundial de 86. Porém, acabou virando reserva da seleção de Careca e Miller. O Casagrande participou das 3 partidas da fase de grupos, nas quais não chegou a balançar as redes e jogou mal. Nas quartas de final, o Brasil encarou a França e acabou perdendo a vaga às semifinais na disputa por pênaltis. Anos depois, o ex-jogador fez um balanço e uma autocrítica da sua participação nessa Copa do Mundo. Por causa disso, mas depois de anos eu olho pra trás e falo, pô, o Tele tinha total razão. Não tinha como jogar. E assim, outra coisa, o meu comportamento, eu me diverti. Talvez eu não tenha encarado com tanta seriedade a Copa do Mundo, ou talvez eu tenha pensado que eu poderia jogar bem de qualquer maneira. Na hora eu resolvo. Na hora eu resolvo. E além do cansaço, os divertimentos que eu tive, eu não consegui recuperar. A gente jogava meio-dia, o calor do caramba, e eu não consegui realmente entrar. Eu não consegui ver a Copa do Mundo com muita seriedade. Eu deveria ter visto com mais seriedade. Isso eu me arrependo. Sim. Se eu voltasse em 86, eu não ia sair todas as vezes. Sim. Como eu saí nas folgas. Eu ia me segurar um pouco, sabe? Porque a Copa do Mundo é séria, é uma coisa importante. Eu só joguei aquela e perdi minha oportunidade. A vitória por 3-0 contra a Irlanda do Norte marcou a sua última aparição com a amarelinha. Então, depois dessa Copa, apesar de ainda ser bastante jovem, o Casão não voltou mais a ser chamado para jogar pelo Brasil. Sendo assim, pela seleção canarinha, ele totalizou 19 partidas e marcou 8 gols. Mesmo tendo jogado pouco na Copa, já chamou a atenção do Futebol Clube do Porto, de Portugal. Então o atacante foi para sua primeira experiência internacional. $1 milhão foi quanto ele custou e se tornou a transferência mais cara da história do futebol português até aquele momento. O clube foi vice-campeão da Liga Nacional, mas essa temporada ficou marcada pela maior conquista portista até então. O clube venceu a grande Liga dos Campeões. A decisão foi contra ninguém menos que o Bayern de Munique, e o Porto ganhou aquele jogo de 2-1. O Casão atuou pouco nessa conquista nessa temporada, uma vez que ele se machucou, mas ele esteve no plantel vencedor e encerrou sua passagem por Portugal com 9 jogos, 2 gols e esse troféu conquistado.
A lesão sofrida no Porto atrapalhou a continuidade da carreira do Casagrande, então ele foi para a temporada de 87-88 defender o Ascoli da Itália. Lá, ele teve um bom início e conseguiu, com alguns gols, ajudar seu time a se manter tranquilamente na primeira divisão italiana, terminando o Calcio em 12º lugar. Numa época bem diferente, os clubes não poderiam ter muitos estrangeiros em seus elencos, então o Casagrande optou pelo Ascoli justamente por haver vagas no time e porque, claro, ele tinha o sonho de jogar no futebol italiano, que naquela época era o principal do mundo. Seguiu no clube em 1988 e 89, porém atuou muito pouco e acabou se contundindo, o que prejudicou o desempenho do atacante. O Ascoli fez uma campanha mediana no Calcio, ficando em 11º lugar. Em 1989 e 1980, houve rumores da saída do jogador do Ascoli, mas ele seguiu na equipe, que por sua vez fez uma péssima campanha na Liga Nacional e terminou rebaixada para a 2ª divisão. O Ascoli somou apenas 21 pontos em 34 jogos e amargou a lanterna da competição, sendo, obviamente, rebaixado. Ainda com o descenso, o Casagrande ainda jogou mais um ano no Ascoli e jogou muita bola nessa temporada. Após alguns anos, conseguiu recuperar sua melhor forma e, consequentemente, seu bom futebol. Mostrou um grande faro de gols que acabou chamando a atenção de um clube muito mais tradicional da própria Itália, o Torino. Então, ao final da temporada de 90-91, o jogador acabou se transferindo para Turim. No Ascoli, ele somou 104 jogos e marcou 39 gols. Logo na primeira temporada no novo clube, conseguiu se adaptar muito rápido e foi peça importante na ótima e surpreendente campanha no campeonato italiano, terminando na 3ª colocação. Mas a grande campanha mesmo do Torino nessa temporada foi justamente na Copa da UEFA. O Casão foi o 3º na artilharia dessa competição com 6 gols, e na final contra o Ajax ele marcou 2 vezes, no empate em 2-2. Apesar dessa igualdade, o critério do gol marcado fora de casa beneficiou os holandeses, uma vez que a outra partida terminou 0-0. O brasileiro fechou essa temporada com 35 jogos e 13 gols marcados. Em 1992 e 1993, o Torino terminou o campeonato italiano em 9º lugar e conseguiu chegar à decisão de mais um grande torneio, dessa vez foi da Copa da Itália. Depois de eliminar a Lazio, a final foi contra a Roma. Uma vitória por 3-0 no jogo de ida foi o que garantiu o troféu. Isso porque na volta o clube perdeu de 5-2 e o critério do gol fora de casa beneficiou o time do Casão dessa vez. Ele entrou aos 77 minutos dessa final e foi peça importante do time ao longo da temporada. Pelo Torino, o Casagrande disputou 69 partidas, marcou 19 gols e ganhou um troféu. Depois de deixar o futebol italiano, o retorno do Casagrande ao Brasil foi com a camisa do Flamengo, ainda no 2º semestre de 93. Chegou fazendo seus gols, porém a passagem dele pela Gávea foi bastante curta e apagada. O Fla até fez boas campanhas em algumas competições, mas nesse ano em específico passou em branco. O centroavante disputou 21 jogos pelo clube carioca, onde marcou 7 vezes. Em um jogo contra o Corinthians, ainda com a camisa do Flamengo, os torcedores alvinegros ovacionaram o Casagrande e pediram o seu retorno ao timão. Então, depois de 8 anos, 1994 foi o ano do retorno do Casagrande ao Corinthians. Já com o status de um grande nome do clube, ele conseguiu ser bastante participativo e ajudar o Timão a ser semifinalista da Copa Conmebol. O clube caiu diante do São Paulo, mas o Casagrande marcou o seu na derrota por 4-3. No final do ano, ele deixou o time em definitivo. Ao todo, somou 234 jogos oficiais, marcou 93 gols e ganhou 2 troféus pelo clube paulista. Foi justamente o Paulista, esse de Jundiaí, o próximo clube da carreira do Casagrande. Em 95, já com 32 anos e bastante experiente, o jogador assinou contrato com a equipe, mas a sua passagem foi bastante curta e durou apenas 2 partidas com 2 gols registrados. O São Francisco da Bahia, em 1996, foi o último clube da carreira do jogador. Lá foram 2 jogos e 1 gol marcado. Atuando pelos clubes, Walter Casagrande disputou 476 jogos, marcou 189 gols e ganhou 4 títulos. Walter Casagrande sofreu um acidente de carro na noite de ontem.
Em 2007, quando já era comentarista da TV Globo, ele sofreu um gravíssimo acidente de carro após dormir no volante, sob o efeito de drogas no bairro da Lapa, e teve de ficar de fora das transmissões durante alguns meses. No ano seguinte, a revista Placar publicou uma longa reportagem sobre a luta do Casagrande em uma clínica de reabilitação para se recuperar do vício. Anos mais tarde, lançou Casagrande e Seus Demônios, livro onde contou sua história e a tentativa e o processo de recuperação da dependência química. Em 2015, o ex-jogador sofreu um infarto e foi imediatamente submetido a um cateterismo e angioplastia. Após alguns dias de tratamento intensivo, ele se recuperou. Logo após a final do Mundial de 2018, Casagrande deu uma declaração emocionante sobre um desafio que criou a si mesmo de passar o torneio inteiro sóbrio e ter conseguido. Tudo isso que você falou realmente aconteceu, e para mim essa Copa é a Copa mais importante da minha vida, porque eu tive uma proposta quando eu vim para cá, quando eu saí do Brasil, que era chegar aqui pela primeira vez numa Copa do Mundo sóbrio, permanecer sóbrio e voltar para minha casa sóbrio. Então eu tô muito feliz. Assim você chora e me faz chorar também. Após 25 anos trabalhando na TV Globo, Casagrande se desligou da emissora no ano passado, ano de 2022. Lá, ele participou de várias Copas do Mundo, Olimpíadas, e foi durante todo esse tempo um dos principais comentaristas do grupo. Atualmente, o Casão toca projetos independentes. Na rádio, ele tem um programa chamado Rádio Bola. Além disso, ele já tem 3 livros lançados, todos eles com viés bibliográfico: Casagrande e Seus Demônios, Sócrates e Casagrande, Uma História de Amor e Travessia. E ainda somado a tudo isso, ele é um palestrante, já percorreu muitas cidades brasileiras, dando seu testemunho de vivências dentro e fora dos gramados. Como você pode ver, o Casão teve anos brilhantes, iniciou sua carreira como um meteoro, só que ele teve um estilo de vida que não o possibilitou ir ainda mais longe enquanto jogador e, claro, como não é segredo para ninguém, ele enfrentou o triste drama da dependência química, mas com muita força de vontade. Após quase perder sua vida num acidente, ele conseguiu vencer esse mal e hoje se encontra saudável, trabalhando e fazendo o que ama. Esse, portanto, foi o grande Walter Casagrande. A você que me assistiu até aqui, eu só tenho te agradecer, pedir que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!